Oi, gente. A Fontinelli e o pessoal da Jovem Pan resolveram demonstrar todo o preconceito de classe deles contra a irmã Mônica e dizer um monte de bobagens que eu vou rebater nesse vídeo. Vai ser um react, eu vou mostrar para vocês o vídeo do Morning Show e vou me dar o trabalho de rebater. Espero que vocês compartilhem, porque mais gente precisa perceber, não só que esse pessoal é preconceituoso, porque isso é óbvio, mas compreender as bobagens que eles dizem e que são coisas fáceis de serem rebatidas, como eu vou demonstrar nesse vídeo. Mas vamos lá. E olha, com 135 mil seguidores nas redes sociais, uma mulher compartilhou um vídeo comemorando a redução no preço da gasolina, que inclusive vale a partir de hoje. Para aproveitar e a gente lembrar a todos vocês, hoje a gasolina fica 40 centavos mais barata e o diesel 44 centavos. Voltando para a história do vídeo que eu vou mostrar para vocês, a mulher conhecida como Irmã Mônica disse que para isso que ela fez o L. Dá uma olhada. Irmã Mônica, meu Deus do céu! Foi o meu presidente assumir a presidência da República, a gasolina baixou, Meu Deus! Baixou, o gás de cozinha vai ser menos de que R$100. Meu Deus, irmã Mônica! Muitos menos de R$100. Então foi pra isso que você fez o L? Foi pra isso que eu fiz o L, que eu orei para o meu presidente voltar pro poder. Olha, a gasolina, o álcool, tudo voltou, amém? Meu Deus do céu! Projeto, vai baixar tudo, amém? Amém. Irmã Mônica, os Nós estávamos vivendo... Muito bem, gente. Tá aí a Irmã Mônica, que é o reflexo de muitos que infelizmente... É o reflexo da ignorância, é o reflexo da ignorância. Essa infeliz, com certeza, não deve nem ter carro, nem ele, nem a avó. É interessante que ela dizer que é o reflexo da ignorância, a Fontinelli, e dizer que ela não deve ter nem ter carro. Como se abaixar o preço da gasolina e do diesel beneficiasse apenas quem tem carro. A Fontinelli, você deu uma demonstração profunda de ignorância, de desconhecimento e de preconceito social. Porque a queda no preço da gasolina e do diesel levam a uma diminuição da inflação e levam à queda do preço de todos os produtos que impactam mais a classe trabalhadora. Gente que gasta a maior parte do salário comprando comida, produtos de limpeza e outras questões em supermercados, pequeno comércio e tudo mais. Então, Fontinelli, você, chamando ela de ignorante, acabou de dar uma demonstração profunda de preconceito e de desconhecimento. Mas se vocês acham que acabou aí, não acabou não. Vamos lá. Entendeu? Então, esse tipo de coisa, dá espaço para esse tipo de gente ignorante, esses pobres miseráveis de alma, de espírito, de educação, de tudo. É a mesma coisa que... A Fontinelli é pobre de caráter. É uma pessoa mau caráter, né? E preconceituosa. E ela deixa isso óbvio, explícito, para todo mundo que tiver alguma dúvida. E o pessoal da Jovem Pan, concordando e não apontando isso, está sendo conivente com isso. E vão dar apoio, inclusive, na linguagem. Vejam só. Dar voz para... Não, Antônia, deixa eu te falar uma coisa, meu amor. Eu acho que o ponto não é dar voz para a Irmã Mônica ou não, porque eu... Comparou ela com bandidos só porque ela comemorou uma coisa que todos os brasileiros com 2 neurônios dentro do cérebro comemoram. Todos deveriam comemorar, mas Fontinelli obviamente tem menos neurônios do que isso. Porque é óbvio que a queda do preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha é ótimo para todos os brasileiros. Nós vamos seguir. Eu não culpo a Irmã Mônica. A Irmã Mônica, ela é simplesmente uma mulher que não teve acesso à educação, que infelizmente é extremamente, como é que eu posso dizer, influenciável por políticos que chegam lá, contam uma história da carochinha pra ela, ela vai lá e ela acredita. Ela é incapaz, ela não tem esse conhecimento e a gente nem tem que cobrar dela esse conhecimento. Mas hoje, em época de internet, eles fazem esse corte, vai pro TikTok, vai pra tudo que é lugar, e aí espalha-se que... A Irmã Mônica é vítima. Enquanto a direita não souber dialogar com irmãs Mônicas, o Lula prospera. Esse é o meu ponto de vista. O Lula vai prosperar porque o Lula sabe enganar essa galera. O Lula sabe o jeito que essa galera gosta. O Lula, por muitas vezes, não está focado na questão da responsabilidade fiscal. Isso é visível. Porque, no final das contas, a Irmã Mônica vai pagar. Não. Quem vai pagar, e aí eu vou ter que explicar porque, obviamente, eles não são capazes de compreender, quem vai pagar ou quem vai receber menos dos dividendos empresariais na Petrobras são os acionistas da Petrobras. E os acionistas que têm maior quantidade de ações e ganham milhões e milhões de reais de dividendos
vão ganhar um pouco menos. Então, por exemplo, aquele acionista que ganhava por ano 8 milhões de reais, agora vai passar a ganhar 5 milhões de reais. Que absurdo, que injustiça, não é, Jovem Pan? Vocês realmente não querem que o povo saiba disso, porque aí o povo vai fazer o L com mais força, vai dizer, não só a gasolina está ficando mais barata, mas os ricos não estão ficando tão ricos tão mais rápido. Nossa! A conta chega à verdade. Quando a paridade internacional de preços acabou e se instituiu uma nova política que torna o preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha mais competitivo, quem perde com isso são os acionistas que ganham dividendos, que é uma parte do lucro da empresa, porque a empresa vai passar a ter lucros, vai continuar tendo lucro, mas vai passar a ter lucros menos volumosos e aí eles vão receber menos dinheiro. Então tem gente pagando. São acionistas multimilionários que vão estar ganhando um pouco menos. E vocês da Jovem Pan estão defendendo o interesse desses acionistas. Porque o interesse do povo brasileiro que compra nos supermercados, não é? O povo brasileiro que roda táxi, roda Uber, o povo brasileiro que é trabalhador, esse povo brasileiro que compra e usa gás de cozinha e que vai poder economizar de 20 a 30 reais no gás de cozinha, esse povo brasileiro, vocês não falam para ele, realmente. E o interesse deles não está na cabeça de vocês. Certo, mano. A irmã Mônica vai pagar. Se não for pagar agora, daqui a 2 anos ela vai pagar essa conta, porque esse dinheiro está saindo de algum lugar. Agora... Está saindo dos acionistas majoritários da Petrobras. Os acionistas, os multimilionários. E tem gente de classe média que tem um pouquinho de ação da Petrobras e acha que é um grande acionista. Isso é um delírio. Os grandes acionistas são aqueles que têm milhões de reais na Petrobras em ações e ganham milhões, não é, em dividendos ao longo dos anos. O desafio nosso, Antônia, eu acho, não é condenar a irmã Mônica, é tentar dialogar com a irmã Mônica. Exatamente. Então, a gente precisa dialogar. A gente precisa dialogar, a gente precisa mostrar para esses caras o quanto que esse raciocínio raso vai levá-los a mais pobreza. E principalmente exatamente. preparar É o que eu futuras acho. gerações. Bem, a paridade internacional de preços existe desde 2016. Do governo Temer. Isso levou o Brasil a mais pobreza. Durante o período do governo Bolsonaro, a fome voltou. Mas vocês provavelmente não sabiam disso ou não ligaram para isso e estavam comemorando o Bolsonaro manter essa política de preços que aumentou o preço de tudo e aumentou a inflação galopante dos anos Bolsonaro, que aumentou o preço de tudo no supermercado, né? E que prejudicou a classe trabalhadora. Mas, enfim, como eu disse, a classe trabalhadora não está no alto das preocupações dessa gente. Não deixar que a educação continue do jeito que está, para que as futuras gerações sejam pessoas instruídas, que possam decidir, que possam ter acesso. Eu tenho aqui atrás de mim, ó, vou até rapidamente mostrar, 3 diplomas, né? Eu tenho o diploma de mestre, de doutor, mas eu sei disso, não é por causa dos diplomas, não é por causa da educação, não. Explicar por que o capitalismo está levando à concentração de riqueza, o fato de eu estudar a história política ajuda, é verdade. Mas compreender do ponto de vista da experiência vivida, não é? Que é algo que a irmã Mônica compreende, que é algo que muitas pessoas da classe trabalhadora compreendem, também é uma forma de compreensão, também da educação política. A educação política não é uma coisa que se aprende apenas na escola, não é? Ou nas universidades. Se aprende também na vida. E vocês estão minimizando tanto o conhecimento de pessoas como eu, que estudaram, quanto o conhecimento da experiência vivida. Mas, enfim. Essa informação, que saibam cobrar melhor os políticos, porque essa é a verdade. O político ele se aproveita de pessoas, infelizmente, mal instruídas. Eu cobro pela mudança, pelo fim da paridade internacional de preços há muito tempo. E Lula e o governo Lula ter acabado com a paridade internacional de preços e ter, com isso, contribuído para baixar o preço da gasolina, do diesel e da gás de cozinha, foi uma grande vitória de quem é patriótico, de quem defende a nação,
de que tem um mínimo de nacionalismo, de quem defende os interesses da população brasileira e não está defendendo o interesse dos acionistas multimilionários que podem ter ficado um pouquinho chateados porque vão ganhar um pouquinho menos de dinheiro em dividendos. Não convém ao político populista que as pessoas sejam bem instruídas. Não convém ao político populista trazer uma boa educação. Não. Ele prefere que as pessoas continuem com o véu da ignorância. Que elas não possam ver a verdade, não possam compreender a realidade, porque assim eles conseguem se perpetuar no poder. E essa mudança, primeiro, enquanto a gente não muda o nosso cenário educacional, nós temos que aprender a se comunicar com essas pessoas. Temos que desenvolver formas. E é muito importante saber o que realmente é importante para essas pessoas e saber tocar nesses problemas que afetam essas pessoas. Para além... Sabe o que é importante para essas pessoas? Controlar a inflação. Sabe um componente fundamental no controle da inflação? O preço do diesel. Abaixar o preço do diesel é importante para essas pessoas. Sabe uma despesa mensal importante para essas pessoas? Gás de cozinha. O gás de cozinha baixou 20%. Vai baixar uns 20 reais. Pode chegar a ficar por menos de 100 reais pela primeira vez em anos. Isso é importante para as pessoas da classe trabalhadora. Disso nós temos que pensar no futuro. Não dá para continuar formando geração após geração de pessoas sem instrução nenhuma. Essa gente já tem a sua opinião formada e não vai mudar. A gente tem que muda, claro que muda. As pessoas se preocupam muito com a faculdade e não se preocupam com a primeira infância, não se preocupam em educar as crianças. Sim, mas Antônia, calma. Eu acho que um ponto da polarização tóxica que a gente tem vivido é uma tendência que as pessoas têm a olhar o outro, aquele que discorda, como se ele fosse ou um ser humano inferior, um mal intencionado, alguém sem caráter. A falta de caráter da Fontinelli, ela lamentavelmente demonstrou nesse programa. Demonstrou. A falta de consideração com a vida do outro, a dimensão preconceituosa da fala dela foi óbvia. Ninguém fez a visão, entendeu? Não foi tipo, a gente viu uma coisa que ela não fez. Ela fez, não é? Ela fez isso. E eles estão falando aí sobre estratégias que a direita pode ter de manipular as pessoas. Olha, uma educação de qualidade que mostre às pessoas o processo que aconteceu, por exemplo, no século XX, de concentração de riqueza no capitalismo, uma gigantesca ofensiva da classe dominante sobre a classe trabalhadora, vai fazer a classe trabalhadora ficar revoltada com o capitalismo e vai fazer a classe trabalhadora começar a querer políticas sociais de natureza ou social-democrata, ou socialista, ou mais radicais ainda, cada vez mais para reverter esse nível de concentração de riqueza e de poder. Então a educação, se vier e de fato mostrar a realidade, não vai ajudar o caso de vocês, não. Nem os milionários que vocês servem, que vocês são serviçais. E isso é muito complicado, porque nos fecha numa bolha. Se a gente não for capaz de conversar com aquele que discorda da gente e tentar mostrar o porquê nós discordamos, a gente vai perder por WO essa disputa, entendeu? Porque vai dar a irmã Mônica e as milhões de irmãs Mônicas que existem no Brasil de bandeja pro petismo, pro populismo poder encarnar ela, entendeu? Poder cooptar o voto e a fidelidade política dessas pessoas. O que a gente precisa é explicar para as pessoas o porquê esse tipo de populismo não é sustentável. É um rumo que leva para o que tem vivido na Argentina, por exemplo. Não é sustentável, né? Há quanto tempo tem o Bolsa Família? Tem algum político sendo contra o Bolsa Família? Por acaso? Não. É absolutamente sustentável. É absolutamente sustentável. Quando você olha para toda a Europa Ocidental, que tem seus problemas, tem suas dificuldades, tem sua complexidade. Mas tem algum político nesses países com sucesso defendendo privatização dos sistemas de saúde e de educação? Sistemas, eles, com sua diversidade, universais? Não. E olha que o sistema inglês surgiu em 1948. E até hoje, com todas as dificuldades que a Inglaterra tem e problemas, ainda é motivo de orgulho e nenhum político nenhum político com viabilidade eleitoral para ser primeiro-ministro defende a privatização do sistema. O que se defende é forma de tornar o sistema mais eficaz e melhor.
Propostas como essa não só são sustentáveis, como são sustentáveis há décadas. Mas enfim. Não se preocupe que a gente não vai precisar explicar nada. Em muito pouco tempo, as irmãs Mônicas estarão catando lixo. Aí elas mesmo vão aprender. Se for pegar os anos dos governos Lula, elas vão comer picanha. Viu? Aliás, que foi exatamente o que aconteceu durante os governos petistas. A classe trabalhadora melhorou de vida. Isso é um fato econômico. O salário mínimo aumentou e o poder de compra da classe trabalhadora aumentou. A gente viu pessoas passando fome e pegando ossos, foi durante o período do governo Bolsonaro, viu, Fontinelli? Talvez você não tenha percebido isso, porque você não prestou atenção nessa triste realidade. Pode apostar, isso é fato. Esse é um ponto, porque no fim das contas, quem paga essa conta, muito mais são as irmãs Mônicas. Então... Não, quem paga a conta é quem tem paraíso fiscal. Recentemente, o governo Lula fez uma medida que foi atrás dos paraísos fiscais, coisa de... Não é nem milionário, porque os milionários nesse país, muitos deles não têm dinheiro em paraíso fiscal. É dos multimilionários. É gente com mais de 30, 40, 50, 60 milhões de reais em patrimônio, ou muito mais do que isso. Ou até os bilionários. Essa gente, multimilionários em grande quantidade e bilionários, esses têm dinheiro em paraíso fiscal. O governo Lula taxou esses. E aí o governo Lula fez o quê? Aumentou a isenção para a classe trabalhadora. Então, tem gente pagando a conta, mas vocês não gostam porque é a galera que paga a conta de vocês. São os anunciantes de vocês, os empresários são os seus amiguinhos. Por isso, é a galera que paga a sua conta que está indicando o jeito que vocês têm que falar aí. Entendeu? É muito triste essa situação. Ela é justamente uma vítima, está sendo iludida pelo truque do Mr. M, porque não se baixa preço em canetada. Quando você bota uma canetada, alguém está pagando a conta. Quem... Não foi uma canetada, figura. Foi o fim da paridade internacional de preços, que foi uma instituída durante o governo Temer, é super recente, e se modificou a forma de calcular o preço que leva em conta os custos, a referência internacional e o lucro da empresa, mas sem tratar o produto nacional como um produto importado. Foi só isso que o governo Lula fez. Restabeleceu uma regra racional e não a regra que beneficia apenas os acionistas da Petrobras. Os acionistas que têm muitas ações. Enfim, era o que eu tinha a dizer sobre essa fala preconceituosa desse pessoal aí da Jovem Pan, não só da Fontinelli, o povo que também assinou embaixo, e claramente uma fala ignorante, de profundo, que demonstra profundo desconhecimento sobre o básico da economia. Como se a diminuição dos combustíveis não tivesse um impacto na inflação. Mas enfim. Eu sou André Teixeira Jacobina, eu torço para que vocês compartilhem esse vídeo e para que mais e mais pessoas tenham a sensibilidade social de pessoas como a irmã Mônica, não é? E que percebam com clareza essas técnicas, essas sim, de iludir e de manipular a classe trabalhadora a votar contra seus interesses. Porque uma classe trabalhadora que apoia governos que favoreciam redução de impostos para multimilionários e para bilionários, enquanto colocava a classe trabalhadora para pagar a conta, como foi o governo Bolsonaro, esse é um governo que a classe trabalhadora precisa fazer oposição. E, lamentavelmente, parte da classe trabalhadora foi iludida, muitas vezes por alguns pastores e outras lideranças complicadas, não é? A votar contra os seus interesses. Mas, felizmente, eles estão acordando. E tem um outro componente. A Fontinelli e esse povo estão falando dessa forma porque eles sofreram muitas derrotas, porque eles estão desesperados. O desespero e as derrotas estão incomodando eles. Aliás, a Fontinelli vai mostrar isso na fala seguinte dela. Quem vai pagar a conta? A irmã Mônica. A máxima que o brasileiro precisa entender é que não existe almoço grátis, né? Exato. Toda vez que você vê, de alguma forma, o cara tentando dar um benefício, tem alguém pagando por isso ou você vai pagar lá na frente. Antoninha, pra gente fechar, meu amor, por favor. Ai, Paulo, olha, eu tô tão indignada e isso não tem... O Deltan é só o fio da meada para essa indignação, né? De tanto... Perceberam aí, né? São as derrotas,
sucessivas que eles estão sofrendo, que estão levando eles a esse desespero. Enfim. Sou André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe divulga aí o nosso material. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.